expectativa muito grande sobre como deve se dar essa relação entre Lula e Trump nos próximos anos, né? O primeiro contato entre os dois ainda não aconteceu, mas como a gente acabou de falar aqui há pouco, né? Esse contato pode ocorrer ainda este mês por meio de uma ligação. Como é que você, Maza, avalia a posição do governo brasileiro em relação a Trump até agora? Primeiro, boa noite, né, Tardan, pessoal que acompanha a gente. Eu acho que a posição do Brasil vai ser a que sempre foi, né? O Brasil sempre se destacou no cenário internacional por ter um corpo diplomático muito técnico e muito qualificado, né? E por sempre priorizar as questões ali que sejam desenvolvidas pelo próprio Itamaraty e deixar essas questões ideológicas para segundo momento ali, priorizar a questão mesmo do nosso corpo diplomático. O momento que a gente teve um desvio disso foi no governo Bolsonaro, em que houve ali, né, inserções muito diretas do presidente da República, às vezes buscando, inclusive, viabilizando acordos que não traziam muitos benefícios diretos para o próprio Brasil, né? Muito mais ali para tentar ali viabilizar uma questão política, eleitoral, ideológica do Bolsonaro para a base mais radical, mais, né, fiel a ele dentro do governo. E eu acho que essa questão mesmo do Lula não ir à posse, né, é bom senso, né? Além dessa tradição que você coloca, né, de não ter essa questão de uma tradição dos líderes internacionais irem, né? Exatamente, o momento é dos Estados Unidos da América, o momento é do Donald Trump, né? Os americanos têm muita coisa importante para tratar, né? O Trump volta para o governo com uma situação de inflação muito negativa, né? Melhor do que já esteve, desacelerando a questão da inflação, mas para o patamar americano, né, histórico, ainda muito elevada, vem com uma questão ali do emprego meio que se resolveu, mas com outras questões da economia muito ruins. O poder de compra do americano vem caindo sucessivamente, ele vê muitos empregos qualificados saindo para a China, saindo ali para outros países onde o custo da mão de obra é menor, e a plataforma do Trump vem muito fincada nisso, né, em isolacionismo e em tratar das questões americanas em primeiro lugar, né, e muito menos intervenções de outros países. E é importante lembrar isso, né, o Bolsonaro quer estar lá e hoje a base bolsonarista usa isso muito para marcar de alguma forma uma guinada nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil, mas até agora isso só passa, né, por wishful thinking, né, o que eles desejam que aconteça. Até agora não existe nenhum sinal de que isso vai acontecer de fato, de que deve ter alguma mudança na relação dos Estados Unidos com o Brasil, até porque os Estados Unidos, o interesse deles é para os Estados Unidos, né, e a própria base, como eu falei, do Trump é muito mais voltada para a própria população da América do que ser uma referência global de qualquer coisa, né. E você tem essa situação muito delicada com relação à economia, questão de juros em alta para o padrão americano, é claro, né? Porque se for comparar com o nosso, ainda é muito reduzida americano, é uma questão de problema de imigração, enfim, N questões ali urgentes que o Trump vai ter que tratar, e a verdade, né, é que o Brasil tem uma prioridade muito ínfima ali entre essas escalas ali do que é visto como importante para os americanos. Então, eu não acredito que vai ter uma mudança muito expressiva nessa relação. A gente estava vendo, já há sinais até, inclusive, de que muito disso fica muito na cabeça do próprio Bolsonaro, né? O Bolsonaro até hoje não é seguido pelo Donald Trump em nenhuma rede social. A gente viu aquela carta imensa, cheia de elogios do Bolsonaro ao Trump. O Trump não curtiu, não compartilhou, nem viu direito se bobear, não segue o Bolsonaro em nenhuma rede social, nunca citou o presidente do Brasil diretamente, né, o ex-presidente de lá para cá, e fica muito claro, né, pelo discurso que está hoje ali nos Estados Unidos, isso não está nem no radar. Pode vir a entrar em pauta em algum momento, mas o Trump assume com outras prioridades e bastante urgentes, tá, Dan? Mas lembrando aqui que quando você estava falando, né, mas o Bolsonaro costuma dizer, né, que o Trump é amigo dele, né, que eles são meu amigo, Trump, não sei o quê. É um aliado importante e estratégico para essa questão, né, porque a gente viu historicamente uma tendência de realinhamento, né, os outros países da América Latina seguindo um pouco o que acontece nos Estados Unidos da América, mas isso é muito mais uma aposta e uma vontade deles do que qualquer outra coisa, né. Eu repito, né, a política externa do Trump é uma política externa de isolamento, né, os Estados Unidos voltado para os interesses deles. Vamos lembrar, o Trump foi provavelmente o único presidente que não começou nenhuma guerra, né, durante o exercício do mandato dele.
dele lá atrás. Os Estados Unidos hoje é visto até, tem uma importância, estão tentando se criar pontes ali, interlocutores do governo, né, aliados do Trump, justamente para fortalecer a relação com o Trump com a Ucrânia, porque lá na eleição americana se tinha um receio que com a eleição do Trump fosse diminuída a presença dos americanos lá na guerra da Ucrânia. Então, até nesse conflito, que é um conflito que diz diretamente a respeito dos Estados Unidos, ainda tem uma situação ali preocupante, se não sabe se vai manter a mesma ingerência ou não dos americanos sobre a Europa ali. Imagine no caso brasileiro, né, em que não há nenhum valor estratégico em meter o bedelho nas relações americanas com o Brasil, ainda mais se isso não for trazer nenhum benefício. É aquela história, né? A gente viu, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, algumas concessões sendo feitas pelo governo, como, por exemplo, liberaram os americanos de exigência de visto. O que o Brasil ganhou em troca disso? Absolutamente nada. Era só o Bolsonaro usando a nossa relação institucional, nossa relação exterior, para conseguir ali fazer fato político, fazer a notícia dele, liberando, sendo recebido pelo Trump e tudo mais. Ganho diplomático em fato para o Brasil não houve nenhum, né? Os Estados Unidos não fez absolutamente nada de retorno para o Brasil durante esses anos da gestão do Bolsonaro. Então eu acho que é nesse sentido que deve operar a gestão do Lula, e não só do Lula, de qualquer presidente que for, é buscar o interesse do brasileiro. A gente paga essa máquina, sustenta essa máquina diplomática grande e pesada do Brasil para que o nosso interesse seja defendido, né, Tardan? Não de americano, vá lá.